quem é Bid? Nos meus olhos, quem é Bid? Bid, como foi o começo de sua carreira e em que momento você decidiu fazer desse talento seu a sua profissão? Bom, música sempre foi presente na minha casa e na verdade todo mundo da minha família trabalhou com moda, né? Com roupa, desde fabricar até vender com loja. Então ninguém tinha ainda trabalhado com arte, com música, né? Então de repente dos 3 filhos, 2 saem para música, que era talvez o lado proibido da coisa, ou o lado que a gente via do meu pai, o maior amor, e não pela loja que ele trabalhava. O real amor que ele tinha era por música. E eu acho que por isso que 2 filhos de 3 saem para música. Meu irmão tocando bateria e eu guitarra e violão. E aí eu começo com uns 10, 12, sei lá, comecei a ter aula de violão, umas coisas, e comecei a me interessar. Meu irmão com 13 ganhou a bateria e a gente começou a tocar meio desencanado ainda, sem saber exatamente que era isso que a gente ia fazer da vida real. Na sua carreira inteira, desde o começo e até hoje, que músicos que te inspiraram e te inspiram e Muitos. continuam inspirando? Muito difícil, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que com essa formação que eu tive do meu pai, que na época ouvia Caetano, Chico, Gil, Milton, Gal, Elis, entre outras coisas brega que ele gostava também, mas assim, esse básico todo assim, de MPB a gente era obrigado a ouvir, não tinha escolha, no jantar, no carro, quando estava indo. Então, não gostava na época, óbvio, né? Nenhum filho gosta do que o pai ouve, porque geralmente o pai está ouvindo uma coisa que é ultrapassada, sei lá. Então eu sempre considerei, nunca levei a sério o que meu pai ouvia, mas fui perceber depois de mais velho o quão importante tinha sido. Então eu posso dizer que todos esses são referência para mim, de Jorge Ben, Caetano, Gil, toda essa geração Chico Buarque, assim, são músicos que me inspiraram, artistas que me inspiraram, fora na gringa, né? Morei em Los Angeles, então tive bastante influência, 6 anos, morei 6 anos em Los Angeles, ali pesquisei, conheci bastante hip hop, música latina, funk antigo, né, as big bands de funk. Foi aí desse gosto e desse, enfim, que nasce o Funk Como Le Gusta, que é uma das bandas que eu criei, que eu trabalhei, inspirada nessas big bands de funk como Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, essas coisas. Então é difícil dar um nome, né? Mas minha formação eu acho que é desses artistas, assim. Queria puxar aqui um álbum que é o Djavan. É uma releitura dos clássicos do próprio artista, o Djavan, nas versões de reggae, ska, ritmos de música jamaicana. E entre esses convidados estavam alguns gigantes da música brasileira, como por exemplo Arnaldo Antunes, Seu Jorge, Zélia Duncan, Criolo, Fernando Abreu e outros. E perguntar como surgiu a ideia desse projeto e como foi trabalhar com esses nomes, essas pessoas renomadas. O nome do projeto foi o que veio primeiro, né? Na verdade, eu estava aqui nessa sala com 2 amigos, músicos, e aí veio, assim, de repente o nome veio, eu falei, Djavan. Aí eles olharam para mim e falaram, o quê? Eu falei, não, Djavan, J-A-H, Djavan, as músicas do Djavan em reggae. Aí eles, caralho, aí um deles, coincidentemente, produziu comigo o disco, Fernando Nunes, é de Maceió, então assim, conhece a obra do Djavan inteira. Então na hora ele pegou o violão assim, e a gente começou na hora ali, vendo qual música dava certo. Algumas não davam, porque são harmonias muito complexas que o Djavan usa. Então, trabalhar com esses artistas, bom, vindo esse nome, era um domingo, quando foi na terça-feira, eu encontrei o Arnaldo Antunes na rua, e aí eu falei, caralho, eu tive ideia de um projeto, Djavan, das músicas do Djavan em reggae e tal, você não é afim de participar? Ele falou, porra, lógico, bicho. Foi qual música? Ele falou, Sina. Eu falei, beleza. Aí começou, sacou? Legal. Até arrepio, porque foi muito sem querer o encontro, e quando ele falou Sina, na verdade a gente já tinha uma primeira música e um primeiro convidado, e aí o projeto tinha iniciado. Você, Bid, é o mestre das fusões sonoras. E não tem como não lembrar disso no seu grande trabalho com mais um grande artista, Chico Science. Queria saber como foi seu contato com o Chico.
O Chico tinha acabado de... Eu tinha voltado de Los Angeles em 93, 94, aí eu trabalhei numa banda de reggae de um artista jamaicano que morava no Brasil por um pouco. E logo depois eu entrei numa banda chamada Professor Antena. Foi fazer um show num Sesc Bauru. E o line-up do show era Professor Antena, que era essa banda que eu estava tocando, Chico Science, Nação Zumbi e Raimundos. Aí a viagem era de umas 5, 6 horas de ônibus e a gente foi num ônibus só. Então eu sentei do lado do Chico. E durante a viagem a gente foi conversando. Assisti pela primeira vez eles ao vivo, porque eu nunca tinha visto. E na volta de novo, conversando, trocando ideia, informação, etc. Passou um mês, ele voltou para São Paulo e me procurou. E aí a gente foi na minha casa, o estúdio era na minha casa, num quarto da minha casa, num apartamentinho que eu morava. E ali a gente fez Macô. Foi nosso primeiro trabalho ali. E a gente viu que, opa, tem um afinado aqui, a gente está buscando algumas coisas parecidas de música, de som e tal. Como foi a criação do Funk Como Le Gusta? Uma história engraçada, a gente tinha esse bar na Francisco Leitão em Pinheiros, que a gente começou a fazer uma jam session. Aí aparecia o Rapping Hood, cantava, tinha esses músicos, a gente fazia uma roda, e aí começou meio vazio, o cara convidou nós e tal, a gente ganhava ali uma mixariazinha, mas a gente fazia porque a gente estava sentindo falta de jam, de fazer som com os amigos, então ali é né? Aí começou, tá, uma semana, outra semana, era de quarta-feira. Essa noite quando eu cheguei assim com os instrumentos, eu não consegui atravessar pro fim ali do lugar, pro palco, de tão cheio que tava. E nessa noite o promoter falou pra mim, falou, a gente tá foda a parada de grana, tal, a gente precisa propor, a gente vai ter que reduzir esse cachê de vocês. Aí eu falei, como assim reduzir? Acho que você deveria dobrar, na verdade, porque agora a casa está lotada. E quando a gente começou, estava vazia. Então, é óbvio que a gente fez a tua festa acontecer. Aí eu criei o Funk Como Le Gusta, que era uma festa, na verdade. Só que as pessoas começaram a falar que abarrotou já desde a primeira noite, tipo, fila, porque teve D2. Na primeira noite era D2 e mais não sei quem, fila no quarteirão. Na outra quarta, eram os Mestre Ambrósio com os Nação Zumbi. Sei, a coisa virou era um hype, assim, né? De boca a boca. De repente a banda. A pessoa falava, vamos lá, vou ver o Funk Como Le Gusta. Vou lá no Funk Como. Não falava. Era o nome da noite, né? A banda automaticamente virou esse nome. Para finalizarmos nosso projeto, queria perguntar, nos seus olhos, quem é Bid? Cara, eu acho que é uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida pra música. E eu acho que o mais bonito disso é que quando eu for embora, meu trabalho fica. Eu falo isso pra minha família, né? Porque às vezes me enche o saco, que eu tô sempre quebrado, enfim, essa irregularidade de grana. Tem mês bom, tem mês que tá fudido, tem, né, um filho, mas nada do que, enfim, como é lógico, enfim, essas coisas são todas muito pro agora, né? E eu acho que música é uma coisa que fica e fica para as outras gerações e fica daqui a 50 anos você vai ouvir o Djavan, sacou? De repente, sei lá, você vai falar, caralho, Bid era de um Bid, um maluco ali que nos anos 2000 e tanto, não sei o quê. Então acho que eu tenho esse papel. Fora isso, eu acho que eu trago nos meus projetos algum tipo de esperança de que a gente possa se relacionar como um só, sacou? Acho que a gente vem lá de trás ali, de tribos muito similares, né? Então, com o tempo as coisas se cagaram tudo. Eu acho que a música pode de algum jeito ajudar, de algum jeito a que isso um dia possa vir a melhorar, onde a gente vai ser simplesmente seres humanos, independente da sua cor, da sua preferência sexual, tudo assim, a gente é simplesmente assim, seres humanos. E eu acho que esse é um dos meus objetivos, eu acho que eu percebi que minha música traz nos projetos. Eu concordo muito com o que você falou, né? Meu terapeuta que falou, eu nem sabia, na verdade. Posso? Se for vai complicar mais fácil, tá complicado. Tá ok. Yes. Também já tá. Ok. Agora acerta aí vocês. E aí, vocês? Olha pra pergunta ou pra câmera? Pode olhar pra ele, acho. Pra ele mesmo. Ok.